Oi, 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 eu sou Miranda Vasconcelos, tudo bem com você? Eu sou acadêmica de pedagogia e estou te convidando agora para a gente fazer a nossa revisão do nosso módulo de língua portuguesa, hein? Vem comigo! Módulo 1, classes gramaticais. Vamos lá para a questão 1. O que é uma conjunção? Temos aí 4 opções. Opção A, um conjunto de elementos interligados a números e pronomes. B, um conjunto de elementos ligados a duas ideias. C, uma grande quantidade de verbos em um mesmo texto. Ou letra D, um tipo de linguagem de um texto. Nós podemos entender conjunção de duas maneiras. A primeira maneira é uma palavra invariável que liga duas orações ou duas palavras de mesma função numa mesma frase, numa mesma oração. Portanto, a letra correta é a letra B, que é um conjunto de elementos ligados a duas ideias. Essa aqui tá fácil, hein, gente? Vamos para a questão 2 agora? Quantas são as classes de palavras? Letra A, 9, B, 11, C, 10 ou D, 12. Nós sabemos que a classe de palavras são divididas em 10, portanto, a letra correta é a letra C, sendo elas substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio, viu? Não esqueçam. Gente, agora vamos para a questão 3, que tem um texto como base. Eu não vou ler o texto, nem as questões, nem as opções, para não prolongar o nosso vídeo, mas eu vou dar uma explicação bem rápida referente à resposta, tá bom? Então acompanhe na apostila de vocês direitinho. Resposta correta é a resposta D. No 7º parágrafo, o vocábulo quando se classifica como uma preposição com valor semântico de temporalidade, que poderia ser substituída por no caso em que ou depois que e outras do mesmo sentido. Portanto, a resposta correta é a resposta D, que é classificada nessa frase aqui, ó. Nosso estudo sugere que, enquanto muitas pessoas podem ser ruins em lembrar nomes, elas provavelmente serão ainda piores em lembrar rostos. Então, essa questão está classificada nessa parte em diante do texto, tá bom? Vamos lá para a questão de número 4. No 2º parágrafo, o emprego da conjunção ou sugere o seguinte pressuposto. Nós temos o texto aqui, que não vamos ler para não levar muito do nosso tempo. E aí nós temos a opção. Opção A. Não há estrelato fora do meio comercial. B. O suporte escolhido não tem relevância. C. Talvez nem todos sejam importantes. Ou D. A vontade de ter sucesso é universal. Resposta correta, gente, é a resposta D. A vontade de ter sucesso é universal, classificada aqui nessa parte do texto. Observem. É por isso que eu tendo a usar essas tecnologias minimamente para mostrar gráficos e imagens ou citações significativas. Falei ao contrário, mas é o mesmo significado, hein, gente? Questão de número 5, vamos lá. Os velhos estão sempre aconselhando os jovens a guardar dinheiro. Digo que este é um mau conselho. Não guardem um centavo. Invistam em si mesmo apenas. Eu nunca economizei $1 sequer antes dos 40 anos de idade. Henry Ford. Velhos e jovens no texto dessa questão, originalmente adjetivos que se encontram substantivados. O mesmo ocorre na seguinte frase. Vamos lá. Opção A. Os homens realmente educados são autodidatas. Opção B. O que a escultura faz é ao mármore, a instrução faz a alma humana. Letra C. Você é único. Se isso não é suficiente, algo se perdeu. Ou letra D. É difícil uma pessoa sentir-se confortável sem ter a própria aprovação. Dessa forma, concluímos que a letra correta é a letra C. Você é único. Se isso não é suficiente, algo se perdeu. Olá, gente, para o exercício de número 2, fonética e ortografia. Primeira questão. Marque a alternativa que esclarece quais são os aspectos da língua portuguesa analisados na fonologia. A. A fonologia trata do estudo das palavras formadas apenas por vogais. B. A fonologia estuda as vogais e as consoantes das línguas latinas. C. A fonologia é a parte da gramática destinada ao estudo da organização e classificação dos fonemas. Ou D.
Na fonologia, estudamos apenas os fonemas, sons e as letras das línguas, e a fonética que trata do estudo das sílabas e acentuação das palavras. A alternativa correta seria a questão C, que tem como objetivo geral parte da linguística que estuda e classifica os elementos, ou seja, a fonologia é a parte da gramática destinada ao estudo da organização e da classificação dos fonemas, tá bom, gente? Vamos agora para a questão de número 2. Palavras a seguir. As letras grifadas representam o mesmo fonema, exceto em Amazônia, exageravam, densamente, ousado. Observamos aqui que em 3 palavras Amazônia, exageravam e usado, nós temos o fonema Z, com a letra Z. Portanto, temos aí a letra C, densamente, classificado com o fonema S. Vamos agora para a questão de número 3. Assinale a alternativa em que a palavra contém 9 fonemas. A. Disponível. B. Consultas. C. Interpretar. Ou D. Publicando. Gente, 9 fonemas é publicando, como a demonstração aí, viu? Vamos agora para a questão de número 4. A palavra hábitos possui quantos fonemas? A. 9. B. 4. C. 3. Ou D. 6. Gente, a palavra hábitos possui 6 fonemas, porque o H não tem som, né? Então, o primeiro fonema, no caso, seria o fonema A. Agora vamos de questão número 4. Em relação a, é verdade, só muito raramente essa subordinação permanece estável, pois acontece ao texto de um livro ser apenas o comentário da imagem e o percurso sucessivo pelas palavras e suas formas simultâneas. Assinale a alternativa correta. Opção A. O termo estável recebe acento porque a última sílaba é a mais forte? B. Em raramente, as duas ocorrências de R representam o mesmo som? C. Em sucessivo, o som S é realizado de 3 formas diferentes por S, por C ou por SS? Ou D. A palavra S apresenta a mesma quantidade de letras e de sons. Nesse caso, pessoal, em sucessivo, o som de S é realizado de 3 formas, tá bom? Diferentes. Tem o som de S por C ou por SS. Sucessivo, 3 S's. Questão de número 5 é um entendimento pessoal, mas vamos agora de questão número 6. Indique a alternativa que corresponde à palavra com 5 fonemas. A. Guerra. B. Molhada. C. Ficha. Ou D. Fixo. Então, temos aqui uma única opção, que seria a opção D, fixo. Existem 2 fonemas no lugar do X. O fonema é o KS, é o som de KS, fixo, ok? Agora vamos para o próximo módulo de sintaxe. Vamos lá? Exercício de número 3, questão 1. Entusiasmo, garbo e disciplina caracterizam o desfile. Nesta oração, o tipo de sujeito é indeterminado, composto, oração sem sujeito ou D, que é sujeito simples. Nesse caso aí, gente, o sujeito é um sujeito composto, tá bom? Questão 2, nós temos o seguinte. O sujeito de uma oração é determinado quando? Letra A. O seu núcleo é um substantivo, palavra substantivada, pronome ou oração substantiva. B. O seu núcleo é sempre um substantivo. C. O seu núcleo é sempre uma oração substantiva ou um substantivo. Ou D. O seu núcleo é sempre um pronome pessoal ou um substantivo. Nesse caso aí, a nossa opção é a letra A. O seu núcleo é um substantivo, palavra substantivada, pronome ou oração substantiva, ok, gente? Vamos lá, questão número 3, que nos diz o seguinte. Quanto à espécie, o sujeito de uma oração pode ser A. Determinado ou indeterminado. B. Simples composto ou implícito, oculto. C. As 2 alternativas anteriores estão corretas ou D. Nenhuma alternativa está correta. Nesse caso, pessoal, as 2 alternativas acima estão corretas, tá bom? A e B. Determinado ou indeterminado, simples composto ou implícito. As 2 alternativas anteriores estão corretas, certo? Partimos agora para a questão de número 4.
A oração sem sujeito caracteriza-se por A. O sujeito está indeterminado. B. Não se atribui o fato a nenhum ser. C. O sujeito está simplesmente oculto. Ou D. O fato é atribuído a um ser determinado. Caso, pessoal, não se atribui o fato a nenhum ser, tá bom? Então, o correto é a letra B. Vamos para a próxima questão. Questão de número 5. A oração sem sujeito possui apenas A. Objeto direto. B. Objeto indireto. C. Predicado. Ou D. Sujeito oculto. Nesse caso, possui apenas predicado, viu, gente? Então, a resposta correta é a resposta da letra C. Questão de número 6, vamos lá. Anoitecia silenciosamente. Nesta oração, temos A. Sujeito simples. B. Oração sem sujeito. C. Sujeito indeterminado. Ou D. Sujeito oculto. Resposta correta é a letra B. Oração sem sujeito, porque não especifica uma pessoa nessa frase. Então, se não há sujeito e nem predicado, né? A oração é uma oração sem sujeito. Partimos agora para o exercício de número 5, texto, linguagem e comunicação. Observem a tirinha de Garfield e vamos ver o que é correto afirmar. A. A linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha. B. O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha. C. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. Ou D. A sequência cronológica dos fatos relatos nas imagens não influenciam na compreensão. Então, a resposta correta é a resposta C. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. Apesar da predominância da linguagem não verbal, a linguagem verbal colabora para a construção de sentidos. Tudo claro, gente? Vamos para a questão de número 2. Quadrinhos. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal contribui para a construção de sentidos do texto. Na tira do cartunista argentino Quino, utilizam-se recursos gráficos que lembram o cinema. A associação com a linguagem artística do cinema, que lida com o movimento e com a instrumentação da câmera, é garantida pelo procedimento do cartunista demonstrado a seguir. Sendo assim, observem e nós temos as seguintes opções. Letra A. Ressaltar o trabalho com a vassoura para sugerir a ação. B. Ampliar a imagem da mulher para indicar a aproximação. C. Destacar a figura da cadeira para indiciar sua importância. Ou D. Apresentar a sombra dos personagens para sugerir veracidade. Então, aqui nós temos a letra B, que é ampliar a imagem da mulher para indicar a aproximação. A linguagem não verbal, nesse caso, é representada por recursos gráficos, no caso da aproximação da mulher na imagem, na medida em que a história é contada. Questão de número 3. Sobre as linguagens verbal e não verbal, é incorreto afirmar que A. A linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar, enquanto a linguagem não verbal faz uso apenas da língua escrita. B. São utilizadas para criar atos de comunicação que nos permitem dizer algo. C. A linguagem não verbal é aquela que utiliza qualquer código que não seja a palavra, enquanto a linguagem verbal utiliza a língua, seja oral ou escrita, para estabelecer comunicação. Ou D. Linguagem verbal e não verbal, quando simultâneas, colaboram para o entendimento no texto. Prestem atenção na pegadinha, viu, gente? Resposta incorreta. Qual é a alternativa incorreta? É a letra A. A linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar, enquanto a linguagem não verbal faz apenas uso da linguagem escrita. Errado. Partiu questão 4. Quando assistimos um jogo de futebol, as linguagens verbal e não verbal estão envolvidas. Qual delas abaixo representa a linguagem verbal usada nas partidas de futebol? A. Bandeiras e impedimento. B. Cartões vermelhos e amarelos. C. Locutor do futebol. Ou D. O apito do juiz. Nesse caso, gente, o locutor do futebol representa a linguagem verbal porque ele narra o jogo. Questão 5. Observem a imagem. No cartoon apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais.
próprios da linguagem não verbal. A separação das letras das palavras em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia. Letra A dificuldade de conexão entre as pessoas. B. Aceleração da vida na contemporaneidade. C. Desconhecimento das possibilidades de diálogo. Ou D. Desencontro de pensamentos sobre um determinado assunto. Resposta correta é A. Dificuldade de conexão entre as pessoas. Os personagens eles estão caminhando de sentido opostos, tá bom? O que denota que a dificuldade que os seres humanos têm de se conectarem. Pessoal, finalizamos por aqui. Desejo a todos uma ótima avaliação.